Olá a todos, irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos a mais uma oração do dia. Que nesta manhã possamos estar fazendo um devocional na Palavra de Deus e orando na presença do Senhor. Eu quero te convidar a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros. Em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará o dono da vinha, então? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Mais tarde, enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário, para que eu o veja. Eles lhe trouxeram a moeda, e ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhes disse: deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e ter filhos para seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás
certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento e de todas as forças. E amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Ensinando no templo, Jesus perguntou: como os mestres da lei dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão, colocando o dinheiro nas caixas de oferta. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Oremos. Seu Deus e Pai poderoso, obrigada por tua palavra que nos edifica, que nos transforma, que nos mostra a verdade que devemos seguir. O principal mandamento, Pai, é amar a Ti, acima de todas as coisas. E o segundo deles é amar o nosso próximo. Pai, renova em nós o primeiro amor por Ti. Renova em nós esta chama que queimava no início, mas que por inúmeros afazeres e correrias do dia a dia, porventura, esfriamos esta chama. Mas hoje queremos renovar este amor por Ti, Pai. E também o amor pelo nosso próximo. Não importa quem seja. Cresce em nós um olhar de misericórdia, de amor e de graça pelos nossos irmãos. Eu quero Te entregar agora a vida de cada um dos irmãos que estão com dificuldade financeira, Senhor. Todos aqueles que hoje precisam urgentemente de uma provisão financeira, do mais até o menos necessitado, Pai. Vai ao encontro agora, primeiramente trazendo pessoas que possam auxiliá-lo com trabalho, com provisão, com auxílio. Em segundo, trazendo criatividade para que cada um venha se renovar na sua vida, para que cada um venha ter sabedoria para seguir daqui para frente, traçando uma meta e aprendendo a ultrapassar os obstáculos de maneira sábia, de maneira correta e tomando as decisões vindo de Ti, do Teu Espírito Santo. Clamamos a Ti por todo aquele que precisa urgente hoje da Sua mão para se levantar, para sair do buraco. Aquele que por conta de uma frustração, por conta de um desânimo, por conta de qualquer tipo de calamidade, está paralisado. Mas hoje o Senhor, com a Tua mão forte e poderosa, vai ao encontro de cada um dos Teus filhos e renova essas forças. Traz de volta o abatido, a alegria. Traz de volta aquele que está prostrado de novo a olhar para o alto e enxergar uma nova chance. Não permita, Pai, que nenhum dos Teus filhos esteja prostrado. Por isso, Deus, cura a alma, cura o espírito, cura o físico de cada um, Senhor. E renova as forças. Queremos entregar a nossa nação em Tuas mãos. Que nesta semana todos nós possamos, cada dia, decidirmos quais serão os nossos candidatos, mas se baseando no Teu Espírito, que o Teu Espírito venha sondar os nossos corações e trazendo-nos sabedoria para escolher cada um dos nossos candidatos. Sê conosco nessa caminhada e nós declaramos que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E hoje nos arrependemos de todos os nossos pecados e queremos nos conduzir em Tua presença todos os dias de nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.